E uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode alterar a lei que cria o mercado regulado de carbono. Sancionada em dezembro de 2024, a legislação deve ser totalmente implementada apenas em 2030. Em linhas gerais, o texto estabelece regras para controle das emissões de gases de efeito estufa, que são considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global. E funciona mais ou menos assim. Nesse mercado, cada tonelada de gás carbônico que deixa de ser emitida ou que é capturada da atmosfera gera um crédito de carbono. Então, caso uma determinada empresa não consiga bater uma meta de redução da emissão de gases, ela pode comprar esses créditos de carbono como forma de compensação. E na semana passada, a maioria dos ministros considerou inconstitucional um dispositivo dessa lei que obriga as seguradoras a investirem em créditos de carbono. E para a gente entender melhor a lei, essa decisão e as consequências dessa decisão, nós conversamos agora com Richard Torciano, que é diretor executivo da R. Torciano Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária, a quem agradeço a participação nessa manhã. Richard, bom dia. Bom dia, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade de tratar desse tema que é estratégico para o país nesse momento. Exatamente, um tema super atual, ainda difícil de compreender para muita gente, porque é um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a vivenciar. Então, antes de falar um pouquinho sobre essa lei, eu queria saber um pouco mais sobre essa decisão da Suprema Corte, o que levou a maioria dos ministros a decidir por derrubar esse trecho da lei. Veja, Lívia, nós todos, entusiastas do mercado de carbono brasileiro, quando a lei foi aprovada, muitas pessoas, alguns especialistas, avaliavam como uma oportunidade, ou seja, de você ter ali uma oferta de recursos disponível para a demanda que poderia vir com a aprovação da lei que regula o mercado de carbono no Brasil. Mas com o tempo, avaliando como foi construído esse processo, como esse dispositivo surgiu na Lei 1542 de 2024, começaram a surgir alguns alertas e preocupações. Essas preocupações, naturalmente, também atingiram diretamente a Confederação Nacional das Seguradoras, que corretamente aí, nesse caso, entrou com ação de inconstitucionalidade. Então, o primeiro ponto é que a decisão dos ministros é uma decisão acertada com relação à inconstitucionalidade dessa lei, não só pelos dispositivos normativos que foram observados, e o aspecto legal, mas também por uma questão conjuntural, e a necessidade de termos aqui prudência no avanço da implementação dessa norma, que é muito recente aqui no Brasil. Todos nós sabemos, o Brasil ele guarda uma reserva gigantesca de carbono, especialmente na Amazônia. Muitos dizem que o Brasil é a Arábia Saudita do mercado de carbono no mundo, mas nós temos uma liturgia necessária a ser observada, especialmente em um ambiente que exige uma transição. Esse artigo 56 ele foi, sob meu ponto de vista, aprovado de forma assodada na Câmara dos Deputados, considerando a complexidade desse tema, como você mesmo colocou, necessidade de um aprofundamento maior, de debates e discussões maiores, e acabou atribuindo uma responsabilidade gigantesca às seguradoras aqui no Brasil a colocar até 0,5% das suas reservas técnicas para a compra de crédito de carbono ou de ativos que estejam em fundos de investimento, cujos ativos sejam crédito de carbono. Isso significava um investimento anual de em torno de 9 bilhões de reais. E aqui, então, tem uma primeira preocupação do ponto de vista de mercado e da realidade do nosso carbono brasileiro. Certamente nós não teríamos, no momento da aprovação da lei e até hoje, considerando que a regulação ela aprovada a partir de 2024, dezembro de 2024, condições de estruturar projetos de carbono para venda nesse volume de crédito de carbono em tão pouco tempo. Isso pode gerar uma insegurança também para o mercado e gerar um processo assodado de desenvolvimento de projetos que não guardem o devido compliance, que é o que hoje é muito necessário para o mercado de carbono brasileiro, considerando os nossos precedentes recentes, de projetos que foram envolvidos, em algum problema, seja eles de fraudes
no desenvolvimento dos projetos, fragilidades, sobreposições com terras públicas, sobreposições com terras indígenas sem o devido processo legal. Então, é necessária a prudência para termos um processo de transição para a aplicação da lei que regula o mercado de carbono, e o Ministério da Fazenda tem feito isso, né? Desenvolvendo discussões e debates ali com os atores que tratam dessa temática, exatamente para preparar, né, o país e o mercado, né, para essa nova jornada que se inicia após a aprovação em dezembro de 2024. E para a gente entender com um pouco mais de clareza, quando a gente fala das empresas que emitem, é muito fácil a gente entender e pensar nas empresas mais poluidoras. E aí, quando a gente aprova uma lei que estabelece um comércio, um mercado de carbono, em que as empresas vão pagar para, se elas emitirem além do que elas deveriam da meta, pagar para repor, vamos colocar assim, essa preocupação com o meio ambiente, existem alguns meios para que ela faça isso. Ela pode desenvolver projetos para que ela possa tentar capturar esse carbono que ela mesma emitiu, ou ela pode recorrer a projetos externos, que não são projetos desenvolvidos pelas empresas, realizados por ONGs, por empresas também, para que elas possam comprar esse crédito de carbono desses projetos que existem para capturar carbono que já está na atmosfera. E aí eu quero entender, claro, eu e o nosso telespectador, como é que essa dinâmica, que empresas são essas que podem atuar nesse mercado de captura de gás carbônico, quais são as empresas e por meio de que projetos elas podem, talvez sozinhas, conseguir fazer essa compensação. Estou emitindo mais do que deveria, mas também estou executando projetos para capturar esse carbono, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica, Richard. Obrigado, Lívia. Isso é muito importante porque a lei ela foi alvejada por conta de um artigo, que é o artigo 56, não é? E o artigo 56 atribui uma responsabilidade desproporcional, né, no país às seguradoras. Como eu disse no primeiro momento, né, trazendo um certo alento, né, aparentemente pelo fato de ter ali já uma perspectiva de compra, né, desses créditos de carbono desenvolvidos, né, por empresas especializadas em projetos de carbono. Mas, com o passar do tempo, né, foi se identificando aí, de fato, essa incompatibilidade ou até mesmo, né, agora comprovada a ilegalidade desse artigo por conta da forma com que ele foi construído e da inconstitucionalidade apresentada pelo Supremo, né? Como você bem colocou, tem um ambiente na regulação desse mercado que é o de compensação, né? Ou seja, as empresas poderão fazer essa compensação para além daquilo que ela já emitiu, né? Ou seja, aquilo que extrapolou as metas estabelecidas para as empresas, aquelas que extrapolou aquilo que está determinado nas suas metas, poderá, né, comprar esse crédito de carbono por empresas especializadas no desenvolvimento de projeto de carbono. Agora, no Brasil, dentro de um mercado regulado, né? Antes, né, da aprovação da lei, nós vivíamos aqui num ambiente totalmente voluntário do mercado de carbono, ou seja, as empresas, né, aderiam a esses projetos de carbono para comprar esses carbonos de forma voluntária, né? E com os projetos chamados projetos de REDD, né, em geral, né, vinculados a florestas e à preservação ambiental e preservação da floresta na Amazônia, não é? No ambiente regulado, essas empresas, neste momento, então, né, têm as suas metas ali a serem cumpridas, elas terão que estabelecer, né, a sua emissão dentro dessas metas, o que ultrapassar, né, ou ela vai aplicar, né, uma medida ali para redução dessas metas ou compensar comprando esses créditos de carbono que são desenvolvidos por outras empresas especializadas ou até mesmo aquelas empresas que ficaram abaixo, né, das suas metas poderão utilizar o seu excedente positivo ali, eu diria, para uma compensação, né? Agora, é importante que as empresas que estiverem compensando ou comprando esse crédito de carbono aqui no Brasil, né, especialmente aqui no país, projetos envolvidos aqui no Brasil, estejam muito atentas sobre, né, a regularidade, não é, e a idoneidade desses projetos, como eles foram desenvolvidos, de que forma eles foram desenvolvidos, não é? Porque nós estamos num ambiente de transição, o governo federal, o Ministério da Fazenda precisa avançar nos passos de regulamentação das metodologias, não é? O Brasil pretende desenvolver metodologias próprias para o desenvolvimento de projetos de carbono.
majoritariamente voltados aí para a preservação ambiental na Amazônia, não é? E também o Brasil segue por uma perspectiva de estruturação das suas próprias certificadoras, não é? De crédito de carbono, porque até então, né, quase todo mundo aí estava vinculado ao monopólio de algumas certificadoras, duas, uma delas mais famosa é a Verra, não é? Então, esse movimento ele precisa ser, né, acompanhado e aguardado, e aquele processo que houver nesse período de aquisição de crédito de carbono, é importante que as empresas estejam atentas, não é, sobre a origem, a idoneidade desses projetos e as regras de compliance que foram estabelecidas para o desenvolvimento desses projetos de carbono, que é, em geral, desenvolvido por empresas especializadas, não é, em projetos da Amazônia, ou de manejo florestal, ou de restauração florestal, ou projetos de REDD de fato, não é? Mas tem um problema, né, na Amazônia que ainda não está totalmente superado, né? Vamos levar um tempo ainda para superar, que é um problema de ordem fundiária. Né? E este é o problema que tem afetado boa parte dos projetos de carbono brasileiros. Né? Nós tivemos uma grande operação da Polícia Federal há pouco tempo atrás, chamada Greenwash. Né? Nós tivemos outras operações recentes aí indicando projeto de carbono desenvolvido em cima de terras públicas. Né? Então, não basta agora sair na corrida por compensação ou compra desses créditos, se esses créditos tiverem uma origem duvidosa, né? Se tiverem projetos aí duvidosos. Da mesma forma que nós temos, obviamente, empresas sérias no Brasil desenvolvendo projetos sérios, especialmente na Amazônia, né? Mas essas questões relacionadas aos aspectos fundiários, vulnerabilidades fundiárias, né? De sobreposições com terras públicas, sobreposições com áreas indígenas sem o devido processo legal de consentimento dessas comunidades para o desenvolvimento desses projetos, precisam estar no radar, né, das empresas que tiverem na perspectiva de compensação da emissão do CO2, Lívia. O próprio poder público, né, que tem essa função de regulamentar, mas também de fiscalizar. Muito obrigada pela participação, Richard. Falamos com Richard Torciano, diretor executivo da R. Torciano Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária. Boa semana pela frente, até a próxima. Boa semana, eu que agradeço, Lívia.